Bom dia. Antes da gente começar com o Paul, eu gostaria que vocês pegassem aquela folha de exemplos que eu distribuí para vocês, por favor, para a gente poder acabar de ver duas passagens de dois daqueles romances, tá? E compreender um pouco melhor Oi. Pode, tá aqui, ó. Liga lá, por favor. Gostei da camiseta. Pra gente poder compreender melhor essa relação entre o homem moderno e a perda da experiência, antes da gente passar a narrativa moderna propriamente dita, com o Edgar Allan Poe nos Estados Unidos e o Machado de Assis aqui no Brasil, né? Mais especificamente, antes da gente... A discussão desses trechos, desses romances, vai servir para a gente pensar quem é essa figura, né? Quem é essa figura que a gente chama de sujeito moderno e o modo como ele está situado, né? Num mundo que, diferentemente do herói grego, ele já não sente pertencer completamente, né? O herói grego não tem dúvida de que pertence àquele mundo. O herói moderno não tem nenhuma certeza acerca disso, né? E nós vamos ver isso nesses exemplos, né? Ao invés de vocês pegarem lá, nós estávamos na última aula vendo o Nada de Novo no Front do Éric Maria Remarque, mas eu gostaria que vocês pegassem o Tempestades de Aço do Ernest Junger, por favor, tá? Tempestades de Aço é de 1920, ou seja, publicado imediatamente depois da Primeira Guerra Mundial, né? Acho que a primeira coisa relevante a apontar aqui é que depois da Primeira Guerra Mundial, as narrativas que surgiram, como Benjamin aponta, né? Lá no Experiência e Pobreza, no narrador, as narrativas que surgiram são narrativas de ex-combatentes, né? Então, são ex-soldados que estiveram no fronte e ao retornar da guerra, produzem as suas narrativas, seus romances principalmente, né? Mas todos esses autores tiveram uma experiência direta com a guerra. O Ernest Junger mesmo, autor do Tempestades de Aço, ele basicamente lutou no exército alemão nas duas grandes guerras, né? Na Segunda Guerra ele era um oficial do exército, sobreviveu não só a duas grandes guerras, como outra anterior, da qual ele participou ainda no final do século XIX, né? Não me lembro, é daquelas guerras, aqueles conflitos do final do século XIX, do Império Austro-Húngaro, aquelas doideiras lá, Carlos. Na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade, o tipo de narrativa vai ser diferente. Ao invés das narrativas dos combatentes, a gente vai ter um tipo de literatura, um tipo de narrativa que ficou conhecido como literatura de testemunho, que são a narrativa daqueles que testemunharam os campos de concentração, os judeus sobreviventes, e que escreveram sobre essa experiência de desumanização, de bestialização pela qual eles passaram, né? Durante os anos de guerra,
nos campos de concentração, né? Assistindo aqueles que sobreviveram, assistindo a conhecidos, amigos, companheiros próximos, assistindo-os a morrer, né? Diariamente, né? Assistindo em todos os sentidos, assistindo no sentido de ver, mas assistindo também no sentido de que muitos judeus foram obrigados a colaborar dentro dos campos de concentração com a máquina de extermínio, né? Levando corpos para os fornos crematórios, por exemplo, né? O que acentua um certo senso de humor sádico, perverso dos nazistas, né? Fazer aqueles homens e mulheres serem responsáveis, né, por conduzir aos fornos crematórios os corpos daqueles que acabaram de ser assassinados, né, ou nas câmaras de gás, sabendo que eles mesmos a qualquer momento seriam as próximas vítimas dessa máquina impessoal de extermínio, burocrática, né, ou impessoal no sentido de que era uma máquina de Estado, né, que funcionava por conta de uma enorme burocracia que envolvia a prisão dos judeus, a deportação para os campos de concentração, o controle de todo o sistema ferroviário para deixar esses judeus nos diferentes campos espalhados por diferentes lugares da Europa, né, do leste europeu e etc. Uma máquina burocrática e impessoal, porque, né, essas pessoas, esses judeus nas câmaras de gás, notem, não são mortos pessoalmente, né? Eles não estão lutando, não é uma batalha, né? Compreendem isso? É um matadouro, literalmente um matadouro, né? E por que o que se mata em matadouro? Os animais, mas é o que fizeram com eles, né? Um processo de desumanização que alguns dos autores sobreviventes de Auschwitz, por exemplo, como o Primo Levi, como o Henri Kertész, que eu já falei para vocês aqui na aula passada, não é? Descrevem muito bem o grau de bestialização ao qual boa parte desses judeus havia sido reduzido, não é? Já em 1943, 44, nos piores campos de concentração, como Auschwitz, né? Então, o pós-Primeira Guerra Mundial, no pós-Primeira Guerra Mundial, as narrativas que surgem são narrativas de ex-combatentes, e a experiência que eles tentam descrever, porque, como diz o Benjamin, né, nesse mundo arruinado pela guerra, pela inflação, pela violência do corpo, pela miséria tal, né? Nesse mundo, as experiências não se cristalizam, não se transformam numa forma de sabedoria. As experiências se constituem a partir de episódios profundamente negativos, traumáticos, né? Que em muitos casos impossibilitam inclusive uma narração clara, objetiva ou racional dos acontecimentos. Tá claro isso, pessoal? Sim? Então peguem o Ernest. Também é, né? Também é. O Matador 5 do Kurt Vonnegut, né? Então peguem aí o Tempestades de Aço do Ernest Junger. É o trecho que começa nosso primeiro dia de guerra, né? Já eu gostaria de chamar a atenção para vocês me perdoem, mas eu tô com uma ressaca do caralho. E hoje a aula vai ser desse nível, né? Gostaria de chamar a atenção. Não adianta vocês me olharem com essa cara, mas ontem foi segunda-feira, porque todo dia é dia. O que eu posso fazer se eu saio de casa e sempre no meio do caminho daqui para minha casa tem o bar do Cidinho? Exatamente na metade do caminho. Se Deus não quisesse que eu parasse lá, não ficava na metade do caminho, certinho, né?
Gente, exatamente, gente, é o destino, né? Quero chamar a atenção para vocês para similaridades entre o Tempestade de Aço do Ernest Junger, né? E o Nada de Novo no Front do Éric Maria Remarque, que vocês têm aí, né? O Nada de Novo no Front saiu 8 anos depois do Tempestades de Aço, mas notem, no Tempestades de Aço, esse narrador e os seus amigos estão também vivendo o seu primeiro dia de guerra. Lá no Nada de Novo no Front, aqueles jovens também eram recém-chegados ao fronte de combate, ou seja, eles também estavam, digamos assim, estreando na guerra, né? E a gente vai ver que há outras similaridades entre esses dois textos, né? Nosso primeiro dia de guerra, vocês acharam aí no texto? Acho que está na primeira página aí, né? O último parágrafo da página 1, que eu coloquei o número à mão, a caneta aí do lado, né? Vocês veem esse número aí no Xerox, né? No texto. Nosso primeiro dia de guerra não passaria sem deixar em nós uma impressão decisiva. Notem que já começa com essa ideia de deixar uma impressão, né? Deixar a impressão nada tem a ver com a certeza, né? A certeza é racional, a certeza é um dado que se deduz racionalmente dos fatos, daquilo que se viu, daquilo que se viveu, né? Daquilo que se conheceu. Mas, de saída aí, né? Já chama a atenção a ideia da impressão, porque a impressão é justamente aquilo que se intui, que se evoca, mas que não emerge a consciência com completa clareza, né? Com completa objetividade. Nosso primeiro dia de guerra não passaria sem deixar em nós uma impressão decisiva. Estávamos sentados na escola que nos havia sido designada como alojamento e tomávamos o café da manhã. Vejam, já é irônico que o alojamento desses soldados seja justamente uma escola, né? Esses jovens soldados que acabaram de chegar à guerra, né? Que acabaram de chegar ao fronte de combate, que estão alojados numa escola. E por que é irônico, né? Porque, de um lado, nada sugere uma natureza e uma finalidade mais diferente daquelas da natureza e da finalidade da guerra do que a educação, do que a escola simboliza, né? Vejam, a ironia está no fato de que a natureza da educação que a escola simboliza está, digamos assim, na antípoda, no outro extremo da natureza e daquilo que está na natureza e na finalidade que constitui o fundamento da guerra. Primeiro porque, né, simbolicamente, a educação aponta sempre para o quê? Para o futuro, né? A ideia de que se educa-se as pessoas para o futuro, educa-se as pessoas para a vida que elas irão conquistar, né? Educa-se as pessoas para o mundo que virá, né? Parafraseando Bertolt Brecht, o poeta alemão, depois de nós, né? Então, assim, a educação é sempre uma educação em vista do futuro, né? Não é por acaso que a criança e o jovem é sempre o símbolo, é sempre a figura que emerge em primeiro plano da educação. E essa cena é irônica, eles alojados na escola, inclusive por isso, porque como no Nada de Novo no Front, esse narrador e os seus companheiros são jovens estudantes que acabaram de sair, né? Acabaram de sair do ensino médio, que se alistaram e foram à guerra, né? Isso, bastante entusiasmados, porque no Nada de Novo no Front, se vocês lerem o romance desde o começo, e mesmo no Tempestades de Aço, vocês vão ver que tem, mas principalmente no Nada de Novo no Front, há por parte das personagens esse entusiasmo que o Carlos aponta, inclusive porque no Nada de Novo no Front, o Éric Maria Remarque deixa claro
que aqueles jovens se alistam por influência do professor, não de um só, de vários, mas tem um professor no colégio que se destaca pelo seu, pelo seu ânimo, pelo seu idealismo romântico em torno da guerra tal, né, que mobiliza os corações e mentes daqueles jovens, né, que vão à guerra muito entusiasmados, e ao longo do romance a gente vai ver esse entusiasmo progressivamente dar lugar ao medo, ao desespero, ao vazio, né, e à perversidade, né? No Tempestades de Aço não é muito diferente, né? Então, assim, por um lado é irônico esses soldados aqui, né, esses jovens que acabaram de sair da escola, alojados numa escola, né, por conta disso que eu acabei de dizer, né, o fundamento da educação é a aposta no futuro, enquanto a guerra nada mais faz do que ceifar o futuro desses jovens, né? E é irônico, por outro lado, né, também é irônico pensar que na Alemanha da Primeira Guerra, os discursos exaltadamente nacionalistas, discursos românticos e idealistas de muitos professores eram uma poderosa razão para que os jovens se alistassem, né? Como eu disse, a gente vai ver isso com muita clareza no Nada de Novo no Front, né? Sabem essa coisa? Sabem que eu fico doutrinando vocês aqui? Então, é o que o Éric Maria Remarque mostra lá no Nada de Novo no Front, né? O que é muito curioso, porque é digamos assim, é um professor já entrado nos anos, né? Bastante gordo tal, e consequentemente o que ele tem de idealisticamente apaixonado pela guerra, né, ele tem de covarde, porque afinal de contas ele não corre nenhum risco de ser mobilizado, né, ao mesmo tempo que está lá como uma espécie de catalisador da ideologia militar, né, conduzindo esses jovens para essa expressão muito apropriada do Kurt Vonnegut, matadouro, que é a guerra, né? Oi? Um pouquinho mais alto, Carlos, não estou te ouvindo. O filme é bem parecido, os dois filmes, na verdade, Carlos. O interessante é que quando pegar lá os uniformes, instala o personagem, ele volta, né, para ver de certa forma o uniforme dele, então tá com o nome errado. Aí o cara pega lá, tira o nome, porque o cara é um soldado que já tinha morrido. Exatamente. Já era o uniforme de alguém, que já tinha morrido, né? E ao mesmo tempo é irônico, porque, né, o cara vai lá e reclama, olha, esse não é o meu uniforme, é outro nome, o cara simplesmente arranca o nome, primeiro porque é lógico que eles estão reciclando os uniformes, né? O que realça o aspecto absurdo, esse aspecto de Estado absurdo da guerra, né? Você move uma guerra sem sequer oferecer as condições materiais adequadas para que esses jovens se exterminem uns aos outros, né? E para que com isso exterminem a própria juventude, né? Mas também é irônico porque é a ideia de que, veja, você não precisa de um nome, a chance de você morrer é tão grande que não vai dar tempo das pessoas te conhecerem, de tratarem pelo nome, de verem seu nome, do mesmo modo que os inimigos não vão ler seu nome no uniforme, ninguém vai ler o seu nome no uniforme, porque a gente vê isso depois no romance e nos filmes, né? Porque tão logo você chega lá, tão logo eles chegam no front, eles são tomados pelo frenesi insano daquela realidade. Consequentemente,
Não há tempo para pensar, para se conhecer, para saber quem são. E no caso do Nada de Novo no Front, o narrador o jovem protagonista vai vendo os amigos morrerem um a um, né? O que eu acho interessante é que, na verdade, eles tinham que receber a assinatura dos pais para poder estar lá. E o personagem principal, como não conseguiu a assinatura dos pais, porque os pais tinham que seguir por outro caminho, se estudar e tal, mas ele foi especialista, esse professor decidiu ir para a guerra. Aí falsifica a assinatura dos pais. Sim. Ao mesmo tempo que os pais querem que ele siga, que ele tenha uma carreira tal, né? Que ele se forme, que ele dê um outro sentido à sua vida tal, porque é um jovem bem educado, né? Mas, de certo modo, se vocês pegarem A Montanha Mágica do Thomas Mann, o romance, né? A Montanha Mágica é um romance gigantesco tal, com um universo narrativo maravilhoso, né? Um monte de gente vai dizer que é chato, mas não acreditem não, né? Até é, mas é fundamental ler um romance desse tipo, né? Então o Hans Castorp sobe num sanatório lá no alto de uma montanha, e quando ele chega lá, os médicos dizem que ele vai fazer uma visita, e os médicos dizem que ele mesmo está doente. E ele acaba ficando preso nesse sanatório, um sanatório que trata tuberculosos, né? E ele acaba ficando preso nesse sanatório, e lá ele vai receber uma das melhores educações humanistas que alguém pode receber. Ele vira ao longo do romance discípulo de dois filósofos, né? Dois estetas, dois artistas, o Nafta e o Settembrini, cada um com uma visão diferente do mundo, né? Um é uma figura, digamos assim, como diz o Nietzsche, dionisíaca, né? Então, ligado ao lado celebrativo da vida, hedonista, né? da busca pelo prazer, pela satisfação dos desejos, pela compreensão moral desses desejos e a realização deles, né? E o outro uma figura apolínea, racional, né? Ensinando os grandes valores ontológicos, filosóficos e etc. Então eu não gosto muito do termo, acho que só o Wilhelm Meister do Goethe é de fato um romance de formação, mas A Montanha Mágica joga com a estrutura do romance de formação, esse romance que conta com um protagonista que está numa trajetória de aprendizado, ou seja, ele está desenvolvendo a sua vida espiritual. E a Montanha Mágica, Carlos, tem essa coisa muito irônica, que é o Hans Castorp, né? Quando ele completa, digamos assim, a sua formação, que ele mesmo se tornou um grande humanista lá, né? um grande pensador, um livre pensador, né? Com um sentido artístico, estético muito apurado, que ele está liberado para voltar ao mundo lá embaixo. E não é por acaso que o sanatório fica no alto de uma montanha. Quando ele está liberado e ele volta ao mundo lá embaixo, né? Ele ouve os primeiros trovões da guerra, e o que ele faz? Se alista. E é assim que termina o romance, né? Tipo, o que adianta a formação? O que adianta a formação do espírito se você simplesmente adere, no fim, por vontade própria, a uma realidade que está completamente na contramão da formação do espírito, né? da vida do espírito, como diz a filósofa alemã no livro dela de mesmo nome, Hannah Arendt, né? Para usar a expressão que ela usa no livro dela. Nada como a guerra está mais distante dessa vida do espírito, duramente conquistada pelo Hans Castorp na Montanha Mágica, né? Então é isso, Carlos, não é incomum nos romances desse período, né, que se trate inclusive do modo como a guerra degrada a própria sensibilidade, né?
ao ponto desses jovens progressivamente serem desviados do caminho da vida do espírito, da vida cultural, da vida interior, da vida artística, filosófica, né? Para terminarem insensivelmente matando-se uns aos outros, né? Numa guerra brutal, sem distinção, sem glória, sem cleos, sem fama, como aquela que Heitor e Aquiles, né? Odisseu, Agamenon e Menelau vão encontrar na Ilíada, né? Tá claro isso? De repente, uma série de tremores surdos ecoou nas proximidades, enquanto soldados tomavam a frente e saíam das casas, se precipitando em direção à entrada da aldeia. Seguimos o exemplo deles sem saber ao certo porquê. E gravem esse sem saber ao certo porquê, né? Vejam, uma série de tremores acontece nas proximidades, os soldados saem e vão em direção à entrada da aldeia, eles, recém-chegados, fazem o mesmo, né? Ou sem saber porquê. E gravem isso porque isso é importante, a gente vai ver ao longo do parágrafo porquê, né? Mais uma vez, reboaram acima de nós um esvoaçar e um farfalhar jamais ouvidos. Vejam ali, né? O som, uma série de tremores surdos, né? Acima, um esvoaçar e um farfalhar jamais ouvidos. No Tempestades de Aço, né? Vejam, o próprio título do livro é muito bonito, né? Tempestades de Aço, porque sugere o quê? Sugere aquela porra daqueles obuses, né? Aqueles explosivos que vão de um lado para o outro pelas trincheiras, das balas que passam zunindo e sobre a cabeça dos soldados de um lado para o outro, né? Dessa maquinaria de guerra que vai acontecendo também no céu, logo acima deles, né? Então, notem que a guerra são os sons perturbadores, né? As pessoas correndo aparentemente sem direção, né? A guerra são os estrondos, né? A surpresa e a compreensão e a incompreensão, né? A guerra é isso, veja, segue-se o soldado sem saber porquê, esse festival de sons, barulhos, tremores surdos, ruídos, explosões, que não se sabe de onde, não se sabe para onde, né? Uma disputa, um conflito, né? Que esses jovens lutam sem que eles saibam de fato quais são as razões ou por que eles lutam, tá? Fiquei surpreso ao ver as pessoas à minha volta se abaixarem durante a corrida, claro, né, para não correrem o risco de levar um tiro no meio da cara, né, para diminuir a área de contato com os estilhaços de um explosivo se ele cair ao lado delas. Mas notem, ele é um jovem que acabou de chegar à guerra, né? Fiquei surpreso ao ver as pessoas à minha volta se abaixarem durante a corrida, como se estivessem sob uma ameaça terrível. Tudo aquilo me parecia um tanto ridículo, mais ou menos como se víssemos homens se metendo a fazer coisas que não conseguíamos compreender muito bem. Estão vendo aí a incompreensão, né? A incompreensão é o elemento fundamental da guerra. E o Ernest Junger, no Tempestades de Aço, vai acentuar em diferentes momentos da narrativa esse sentido de incompreensão. Aí a pergunta, como é possível construir a experiência como sabedoria, ou seja, como aquilo que pode ser transmitido de uma pessoa a outra, como aquilo que uma pessoa pode ensinar a outra por meio de uma narrativa, como diz o Walter Benjamin? Como é possível construir uma experiência se tudo que você conhece é incompreensão? Se você não tem nenhuma certeza clara do que está acontecendo ao seu redor e do que move essa máquina de destruição, da qual você é uma peça completamente descartável, como o Carlos lembrou, é o nome no uniforme que o burocrata simplesmente arranca e entrega de volta para o jovem, né?
Vejam, pessoal, não há experiência, no sentido benjaminiano, é incompatível a experiência e a incompreensão. Por quê? Porque você só constitui a experiência como uma forma de sabedoria se você compreendeu aquilo que você viveu, aquilo que você experimentou, aquilo que aconteceu com você, ou se você compreendeu, né, o sentido daquilo que te foi transmitido, que te foi contado, que te foi narrado. Não pode haver experiência onde há incompreensão, porque não há a fixação, não há a cristalização da vivência, né? Você não olha para aquilo que te ocorreu e deduz daquilo um sentido, né? Porque você olha para o espaço à sua volta e tudo parece o quê? Confuso, incerto, atemorizante e, como ele usa aqui, perigosamente ridículo, né? Logo em seguida apareceram grupos sombrios na estrada deserta do povoado, arrastando pacotes pretos sobre lonas de barraca ou 2 a 2, com as mãos e os braços cruzados, assim, né, sabe? O que são esses pacotes pretos? São corpos, são jovens como eles que tinham sido feridos ou mortos durante a batalha, né? Com uma sensação esdrúxulamente angustiante de irrealidade. Lá de novo a imagem da incompreensão, só que agora sem mencionar a incompreensão, né? Ele fala da sensação esdrúxulamente angustiante, ou seja, absurdamente, estranhamente, sinistramente angustiante, né? De irrealidade. Quer dizer, nada daquilo à nossa volta parece real, parece concreto, parece material, parece palpável, parece tangível. O que significa que essa realidade não pode ser imediatamente compreendida, não pode ser imediatamente assimilada, né? Eu fixava os olhos em um vulto coberto de torrentes de sangue, com a perna dobrada de maneira estranha e pendurada frouxa ao corpo, que não parava de lançar um rouco socorro, como se a morte repentina ainda estivesse agarrada a seu pescoço. Essa imagem é muito, muito poderosa, né? Essa comparação, essa analogia, né? Esse sujeito aí com essa perna pendurada, né? Provavelmente ferido pelas metralhadoras ou pelos obuses, pelos explosivos, né? Deitado numa dessas camas de lona de barraca, né? Sendo levado para a enfermaria, né? E lançando, né? um rouco socorro, né? Ou seja, um socorro quase sem voz, né? De alguém quase morto, como se a morte repentina que ele acabou de encarar durante a batalha, né? Ainda estivesse agarrada a seu pescoço. Ele foi carregado para dentro de uma casa em cuja estrada tremulava a bandeira da Cruz Vermelha. Vocês estão lembrados lá da aula da semana passada, né? Do Eric Maria Remarque, o trecho que a gente viu. Eu não sei em que página que está aí do xerox que eu dei para vocês, né? Mas é aquele trecho que ele diz que o narrador diz assim: vejo um que cai de pé num cavalo de frisa, o rosto voltado para cima, o corpo abate-se sobre si mesmo como um saco, as mãos ficam juntas como se quisesse rezar, então o tronco destaca-se inteiramente. Página 10. Então o tronco destaca-se inteiramente, quer dizer, o corpo cai, né? Na verdade ele não cai, ele abate-se sobre si mesmo, né? É como se ele desmoronasse, né? Esse corpo desmorona com as mãos juntas, como se rezasse, e de repente o tronco, a parte de cima do corpo se destaca, né? Ou seja, se desprende inteiramente.
apenas as mãos decepadas pelos tiros de metralhadora ficam penduradas com uns farrapos de braços no arame farpado. Percebem a semelhança com a cena da perna pendurada, como se estivesse solta, frouxa, ou seja, partida, arrebentada pelos disparos, pelos tiros. Aqui no Nada de Novo no Front, e notem, há um elemento de estilo muito, muito parecido entre o Ernest Junger e o Erich Maria Remarque, né? Que é a preferência por essa frase seca, sabem, esse período curto, essas orações simples. Vocês notam isso? Que tanto lá no Tempestades de Aço, quanto aqui no Erich Maria Remarque, não há longas orações, não há orações subordinativas, ou seja, que denotam uma profunda complexidade de relações entre as ideias. É tudo o período coordenado, o período simples, a oração simples, né? Isso ponto, aquilo ponto, aquele outro ponto, serve para tornar a narrativa uma coisa tão frenética e dinâmica quanto a própria realidade dos combates e da morte que elas descrevem. Isso tanto no Ernest Junger quanto no Erich Maria Remarque. A opção pelo período simples também aponta para a própria ideia de vazio, de injustificação que está por trás da guerra. Vejam, não dá para pensar em termos filosóficos complexos uma coisa que é estritamente feita para promover a matança indiscriminada e absurda, né? Ou seja, não há como racionalizar a guerra. E se não há como racionalizar a guerra, não há como transformar isso que se vive numa experiência, numa forma de sabedoria, porque não há como aprender com isso, né? O aprendizado passa pela capacidade de racionalizarmos as nossas vivências, como eu venho dizendo aqui, né? E deduzindo das nossas vivências um aprendizado qualquer, né? Um sentido qualquer que nos seja muito claro, né? Mas vejam, como eu venho insistindo, de acordo com o Benjamin, no mundo moderno essa possibilidade desapareceu, porque não é só a guerra, percebem? Não é só a guerra que concorre para a alienação do espírito. Como aponta o Benjamin, a inflação que corrói o dinheiro e, consequentemente, produz a miséria do corpo, também é uma forma de degradação da experiência, né? A própria violência do corpo, né? Ou contra o corpo, é outra forma de degradação da experiência, né? No mundo moderno, o mundo moderno é, em larga medida, pessoal, o mundo do trabalho, né? E o que é o mundo do trabalho? O mundo do trabalho é essa coisa infernal que não quer saber se você está de ressaca ou não. Ele quer que você vá lá e fale durante 2 horas para os seus alunos sobre sabedoria e experiência, quando, na verdade, você queria só estar morto, né? Entenderam o espírito do mundo moderno? Esse é o espírito. Na verdade, o trabalho toma todos os aspectos da vida, todo o tempo livre, ou a maior parte do tempo livre humano é basicamente cooptado, controlado pelo universo do trabalho. Foram essas coisas que o Benjamin mostrou lá no Experiência e Pobreza, lá no Narrador, né? Por que a experiência está em crise no mundo moderno? Porque ela entra em crise, porque os homens não conseguem mais, né? Os seres humanos não conseguem mais criar sentidos exemplares para suas vivências, né? Transformar esses sentidos em narrativas capazes de comunicar a sabedoria que eles aprenderam com as coisas, porque não há mais sabedoria, só há alienação. São esses jovens alienados pela guerra, são os trabalhadores alienados pelo trabalho. A gente vai ver isso no Viagem ao Fim da Noite, o romance do Céline, por exemplo, né? Primeiro aquele cara vai servir na Primeira Guerra Mundial, quase é morto várias vezes,
Aí quando acaba a primeira parte do romance, ele migra para os Estados Unidos. E aí ele vai trabalhar na Ford. E aí ele é alienado pelo trabalho industrial, né? Ele vai ter a sua vida destruída pelo trabalho industrial. Quando ele retorna à França na terceira parte do romance, médico formado, ele vai atender os pobres e os miseráveis e vai conhecer a alienação do corpo pela degradação da doença e do vício, da miséria e da pobreza, tal. Então vejam, não há nenhum lugar para onde vá o narrador do Céline no Viagem ao Fim da Noite em que seja possível aprender qualquer coisa de sábio, qualquer coisa de elevado, qualquer coisa que dê sentido à vida daquele protagonista, daquele narrador, em relação às coisas que ele vive e conhece, experimenta. Está claro isso? Sim? Diga, Carlos. Sim. Naquele momento lá que são as últimas horas finais, os últimos minutos finais da guerra, ele acaba atirando um soldado francês, só que depois ele se arrepende. Aí ele vai lá até o soldado, que ele sabe o que ele aí ele pede para ele parar de gritar. Né? Sim. Ele tá na boca e tal, cala a boca, faz silêncio, ele já tá totalmente neurótico. E porque ele começa a vasculhar lá as contas do cara, e aí acha fotos da família dele. E aí percebe que o inimigo francês é uma pessoa igual a ele, com uma família igual a ele, com um lugar para onde ele gostaria de voltar, que não é voltar, porque ele já está na sua terra, né? O soldado francês nesse caso. E de certa maneira é o que na narrativa nós chamamos de epifania, né? Quando ele vê a foto, vocês sabem o que é isso, né? Epifania é uma espécie de revelação, né? Em inglês eles usam a expressão insight, né? Sabem, uma coisa inesperada que te ocorre e que você não tinha pensado nela e que ela tem um caráter iluminador, ela ajuda a entender uma situação, é essa, né? Mas a questão de fundo, que é muito irônica, é o que adianta essa desalienação, o que adianta essa compreensão profunda, né, do outro que ele experimenta vendo a foto da família do soldado francês, num contexto em que ele tenta silenciar o soldado que agoniza e morre para não ser ele mesmo descoberto e consequentemente de um lado porque ele não consegue lidar com a dor, o desespero do sujeito que morre, mas por outro lado porque ele precisa silenciar o soldado, né? Então, digamos assim, essa compreensão de que o outro é um jovem como ele, com uma família como a dele, um lugar para onde voltar como ele tem, né? De certa maneira, isso o tira dessa engrenagem alienante da guerra que o torna um soldado e não um indivíduo, né? Mas ao mesmo tempo essa desalienação é inútil, porque essa consciência o leva para onde? Essa consciência permite que ele interrompa essa matança de que maneira? Essa consciência afeta o mundo à volta dele de que forma? Percebe, Carlos, que no fim, essa consciência, essa descoberta, essa revelação, essa epifania, né? Como? É individual, não vai ajudar em nada o mundo, né? E o que é pior, só vai aprofundar e agravar o seu próprio desespero, né? Então é muito curioso, porque no final do romance, esses jovens que romanticamente se alistam, movidos pelo idealismo, né?
vão ter o quê? Eles vão ter as suas fantasias nacionalistas, idealísticas, pátrias, completamente esmagadas e destruídas, né, pela impessoalidade brutal da guerra, em que eles morrem sem saber por que morrem, né? Certo? Então, continuando aí com o Ernest Junger, né? O que era aquilo? A guerra havia mostrado suas garras e jogado fora a máscara acolhedora. Porque lembram? Eles estavam há instantes atrás sentados numa escola que era um ambiente muito familiar para eles, que acabaram de sair dela, né? Estavam sentados no alojamento de uma escola tomando café, como se fossem o quê? Aqueles estudantes, os estudantes que um dia estiveram ali no espaço de uma escola tomando o café da manhã antes de se iniciarem nos estudos, né? Mas nesse momento, vendo os colegas carregando o corpo dos mortos e feridos nos braços, em sacos pretos, né, em camas de lona, das barracas de lona, né, a guerra mostra suas garras e joga fora a máscara acolhedora. Era tudo tão enigmático, de novo a ideia de incompreensão. Era tudo tão enigmático, tão impessoal. Pessoal, vocês compreendem que na Ilíada não há impessoalidade? Aqueles soldados estão lutando, eles também estão se matando uns aos outros, mas tudo na Ilíada é pessoal. Porque esses homens estão lutando a uma distância de metros. Esses homens estão lutando com lanças, escudos, espadas. Eles estão se enfrentando cara a cara. Vejam, como eu insisti várias vezes aqui, o episódio de Glauco e Diomedes, em que do furor da batalha, da insanidade da luta, né, de repente esses dois soldados são empurrados um diante do outro. Eles se destacam do meio dos seus respectivos exércitos, né, e vão se enfrentar pessoalmente, né? Não há impessoalidade na Ilíada. Essas pessoas se conhecem, e mesmo 10 anos depois, e mesmo depois de 9 anos de combate, não só se conhecem, como os gregos respeitam seus inimigos troianos. Afinal de contas, eles são dignos de respeito. Resistiram ao cerco grego durante 9 anos. Lutaram e defenderam a cidade até aquele momento que é do enredo da Ilíada, que estão lembrados, né? A Ilíada se passa alguns poucos dias, durante 4 ou 5 dias do 9º ano de guerra. Então ela não compreende os 10 anos da guerra de Troia, ela não compreende toda a história da guerra, embora o narrador faça flashbacks, ele rememore eventos anteriores ao momento em que eles ali estão, né? Mas independentemente disso, a guerra está concentrada a narrativa está concentrada nesses dias do 9º ano, em que Agamenon e Aquiles, ao se desentender, né, realizam esse projeto de Zeus, né, o destino escrito por Zeus de levar os gregos à beira da destruição, né, com a retirada do Aquiles da guerra. Não há impessoalidade na Ilíada. Pelo contrário, tudo é muito pessoal, né? Os próprios gregos, de certa maneira, respeitam a coragem e a bravura dos romanos, né? Os próprios gregos já distinguem Heitor como um grande líder, um grande príncipe, um grande general, né? Mas como diz aqui o narrador do Ernest Junger no Tempestades de Aço, né? Era tudo tão enigmático, incompreensível, tão impessoal. Mal se pensava no inimigo, esse ser misterioso. Olha lá a imagem do mistério, do enigma, da incompreensão de novo, né? Quando
É. Então, imaginando, se cada soldado ali conhecesse a história, Sim. eu acho que o futebol olharia matar. Se todo soldado tivesse essa revelação de quem está do outro lado e compreendesse e personalizasse aquele em quem atira, né? Talvez eles tomassem consciência de si mesmos de uma forma mais coletiva, mais abrangente, mais geral, né? Tomando consciência desse mundo, e eles interrompessem por vontade própria contra a autoridade vigente, né, a guerra. Mas o problema é que isso não acontece, porque a autoridade vigente, na figura dos estados em disputa, já garantiram desde o início que essas pessoas não pensem nisso, que elas não considerem, que elas simplesmente obedeçam, cumpram ordens, que elas reconheçam que o seu lugar dentro dessa estrutura é o lugar hierárquico daquele que é mandado. E, consequentemente, esse nível de alienação é muito poderoso, entendeu, Carlos? Mas é claro que se todos os soldados, se a guerra se tornasse diretamente pessoal, como para o protagonista do Nada de Novo no Front, para todos os soldados, a gente poderia imaginar um desfecho diferente para esse conflito, mas não é o que acontece, né? Aliás, é uma coisa que lá no Viagem ao Fim da Noite do Cellini também fica sugerido, né? Querem ver? Eu vou localizar lá, se vocês puderem procurar aí a passagem onde começa o Viagem ao Fim da Noite, né? Do Cellini. Começa aí na... Começa, eu tinha apenas 20 anos de idade, mas aí sigam um pouco adiante, porque não é bem aqui. Começa no... Eu tinha apenas 20 anos de idade naquele momento. Veja, um jovem também, né? O narrador do Viagem ao Fim da Noite. Aí olha o que ele diz. Vamos ler esse trecho para ver como isso está no Cellini também, né? Digamos assim, essa descoberta que o Carlos menciona no narrador do Nada de Novo no Front, né? Essa revelação. Eu tinha apenas 20 anos de idade naquele momento. Granjas desertas ao longe, igrejas vazias e abertas, como se os camponeses daqueles povoados todos tivessem ido passar o dia fora para uma festa no outro lado do cantão e que tivessem nos deixado tudo o que possuíam, seus campos, suas carroças com os varais para cima, suas lavouras, seus cercados, a estrada, as árvores e até as vacas, um cachorro com uma coleira, quer dizer, tudo. É lógico que eles não foram para uma festa, né? Os camponeses abandonaram as casas, as propriedades rurais, as fazendas, com tudo nelas, para não serem mortos pelos soldados, né? Para que ficássemos bem quietinhos, fazendo o que nos desse na telha durante sua ausência. Parecia muita gentileza da parte deles. O narrador no Viagem ao Fim da Noite é uma figura extremamente cínica, né? O Bardamo. Então a gente vai ver o Luiz Ferdinand Bardamo. A gente vai ver que ele tem, ou Bardamu, né? A gente vai ver que ele tem umas frases maravilhosas, né? Parecia muita gentileza da parte deles. Pensando bem, se não estivessem longe, eu dizia, se ainda houvesse gente por aqui,
com certeza não teríamos nos comportado dessa forma abjeta, tão mal. Não nos atreveríamos na frente deles. Mas não havia mais ninguém para nos vigiar. Só nós, como recém-casados, que ficam fazendo sacanagem quando todos foram embora. É assim que ele termina descrevendo essa cena, né? Notem que é engraçado, porque é ridículo, né? Essas pessoas que abandonaram e perderam tudo que tinham para a guerra, né? E ele termina o parágrafo com essa comparação esdrúxula, né? Que eram como recém-casados, eles ali naquelas propriedades vazias, né? Eram como recém-casados, né? Que ficam fazendo sacanagem quando todos foram embora. Eu também pensava com meus botões atrás de uma árvore. Atrás de uma árvore é ótimo, né? Porque ele tem esse outro aspecto também. Ele é covarde. Então há vários momentos que ele está escondido, né? Há vários momentos da narrativa em que ele basicamente está escondido. Quer dizer, o pau comendo, né? Tiro para todo lado, os colegas se explodindo e ele escondido, né? Eu também pensava com meus botões atrás de uma árvore que gostaria muito de vê-lo aqui, o derroledê de quem tinham me falado tanto, para me explicar o que é que fazia quando recebia uma bala bem no meio da pança. Eles estavam andando na estrada e de repente na linha do horizonte da estrada, eles começam da linha do horizonte da estrada a serem alvejados. E aí eles descobrem que tem alemães com metralhadoras no fim da estrada, atirando contra o destacamento deles, contra o regimento deles. E eles procuram abrigo e ele se esconde atrás da árvore. Esses alemães agachados na estrada, teimosos atiradores, atiravam mal, mas pareciam ter balas para dar e vender. Sem dúvida, depósitos abarrotados. A guerra positivamente não havia terminado. Nosso coronel, a gente tem que dizer as coisas como elas são, demonstrava uma bravura assombrosa. Notem, parece que ele vai elogiar o coronel, né? Vejam, o nosso coronel, as coisas precisam, a gente tem de dizer as coisas como elas são, e é exatamente o que ele vai fazer, né? Demonstrava uma bravura assombrosa, passeava em plena estrada e depois para lá e para cá entre as trajetórias das balas, com tanta tranquilidade como se estivesse esperando um amigo na plataforma de uma estação de trem, só que um pouco impaciente, né? Vejam a bravura assombrosa do coronel, que fica andando enquanto os alemães estão metralhando, né? Estão atirando com as metralhadoras para todos os lados, porque os alemães também não estão vendo eles a essa distância, né? Primeiro campo, é bom ir logo dizendo, notem que ele vai metendo essas digressões, esses comentários dele, ele vai mudando de assunto antes de voltar à narrativa principal o tempo todo, né? Primeiro campo, é bom ir logo dizendo, nunca o suportei, sempre o achei triste. Vejam, ele vai fazer uma descrição do campo, né? Ele que é um sujeito citadino, urbano, que veio de Paris, ele vai fazer uma descrição do campo onde está acontecendo a batalha, né? E ele diz que nunca suportou o campo, né? Sempre o achei triste com seus atoleiros intermináveis, suas casas onde as pessoas nunca estão e seus caminhos que não levam a lugar nenhum. Mas quando ainda por cima ele se soma à guerra, então é mesmo de amargar. O vento se levantara brutal de um lado e outro dos taludes. Os álamos misturavam suas rajadas de folhas com os ruídos abafados que vinham lá de longe para cima de nós. Aqueles soldados desconhecidos nunca nos acertavam, mas como viviam nos cercando de 1000 mortes, ficávamos como que vestidos. Eu não me atrevia mais a me mexer. Esse coronel, portanto, era um monstro, ou seja, eu não me atrevia a me mexer no meio desse inferno de tiroteio, e esse coronel andando de um lado para o outro, né? Esse coronel, portanto, era um monstro. Agora, eu tinha absoluta certeza,
pior do que um cachorro, ele não imaginava a própria morte. Ou seja, só é bravo, só é valente porque não tem consciência da própria morte, da extensão dramática do próprio fim, né? Pensei ao mesmo tempo que devia haver muitos feito ele no nosso exército, valorosos, e também provavelmente outros tantos no exército à nossa frente. Quem sabia quantos? 1, 2, talvez no total vários milhões. A partir daí, meu cagaço virou pânico, né? Porque o que ele pensou? Ele pensou que, veja, deve haver centenas, milhares, talvez milhões de outros homens bravos e corajosos como o meu coronel nos dois lados dos nossos exércitos, né? E aí o meu cagaço virou pânico. Com criaturas semelhantes, aquela imbecilidade infernal podia continuar por toda a vida. Ah lá, era o que o Carlos estava dizendo. Vocês percebem por que não há o risco dos soldados simplesmente adquirirem consciência, como o protagonista do Nada de Novo no Front, no final do livro, né? Se confrontar com a foto da família do soldado francês, se identificar com aquilo, né? Essa tomada de consciência não é possível, porque para cada um, digamos assim, que vive essa epifania, esse despertar da consciência, há, como mostra o Céline, milhares de outros completamente alheios, inclusive aos riscos, inclusive aos perigos, à temeridade em que colocam as suas próprias vidas no contexto da guerra, né? Assim como o jovem protagonista do Nada de Novo no Front, que ao se deparar com a história pessoal do soldado francês, de certa maneira se reconecta com a sua própria história pessoal, né? Embora, como é o seu nome mesmo? Embora, como a Maria Eduarda muito bem apontou, isso se dê de uma forma individual, não impacte o mundo ao redor dele, né? Mas vejam, para cada um desses que se despertam, né? Que tomam de volta a consciência de si mesmos, que se reconectam, digamos assim, com quem são, há uma infinidade, como diz o Bardamu, o narrador do Céline, no Viagem ao Fim da Noite, há uma infinidade de outros como o coronel, em que as balas passam de um lado para o outro, em que os alemães atiram com as suas metralhadoras, atiram mal, mas tem bala para dar e vender. Então eles atiram sem parar, e esse coronel andando em pé, enquanto todo mundo está tentando se esconder e se proteger. Vejam, vocês percebem que há o grau de insanidade, de alheamento, de desconexão das pessoas nesse mundo moderno, nessa atmosfera moderna, da guerra moderna. O grau de desconexão desses sujeitos com a realidade é muito maior do que a capacidade que eles têm de se voltarem para si mesmos, de olharem para si mesmos, de refletirem, né? e de repente descobrirem que, né, o outro é um indivíduo como ele, né? E pela primeira vez sentir a brutalidade da guerra por meio da morte que se inflige ao outro, né? Tá claro isso, pessoal? Sim? Com criaturas semelhantes, aquela imbecilidade infernal podia continuar por toda a vida. Por que parariam? Nunca eu sentira mais implacável a sentença dos homens e das coisas. E essa frase é maravilhosa, porque, vejam, ela é definidora, ela emoldura a situação, né? Ao perceber que, na verdade, os exércitos são, na sua imensa maioria, feitos, e a guerra, na sua quase que totalidade, é feita por homens como o coronel, né? Ao descobrir isso, ele coloca nesses termos, né, que nunca eu sentira mais implacável, ou seja, mais dramática, mais pesada, mais invencível, a sentença dos homens e das coisas, a sentença do destino. Mas qual destino? Aquele destino grego
que orienta a vida dos homens para a glória, para a conquista, na Ilíada. Não, esse destino cego, absurdo, em que essas pessoas estão ali se matando sem saber por quê, né? Sem ter uma ideia muito clara de por quem lutam e o que os move a lutar, sem ter nenhuma forma de sabedoria ou de compreensão, né? Seria eu, portanto, o único covarde nesta terra? Pensava, e com que pavor, perdido entre 2 milhões de doidos heróicos e enfurecidos e armados até a raiz dos cabelos, com capacete, sem cavalos, em cima de motocicletas, berrando, de automóvel, apitando, atiradores, conspiradores, volantes, ajoelhados, cavando, se esquivando. Percebe que isso é maravilhoso, né? Ele encadeia uma enorme quantidade de verbos, né? Ou verbos de ação, né? Em 3 ou 4 linhas, sem que esses verbos, inclusive, formem uma, digamos assim, uma coordenação, um período coordenado consequente, porque são ações díspares, né? Então, assim, ele por meio dessa oração coordenada díspar, dessas orações que não seguem um percurso lógico, né? Pelo contrário, evocam uma multiplicidade diferente de coisas ao mesmo tempo, por meio desse instante narrativo aqui, por meio desse recurso narrativo, né? O que ele faz? Ele fixa o dia a dia da guerra, ao mesmo tempo que ele mostra a inutilidade por trás daquilo que eles fazem cotidianamente no universo da guerra, né? Se esquivando, caracolando pelas picadas, estrondeando. Caracolando é ótimo, é um neologismo, né? Andando pelas picadas. Vocês sabem o que são picadas, né? Essas trilhas que eles vão cavando por meio dos bosques, né? De pequenas florestas, tal. Então, caracolando, andando como um caracol, né? Por entre as picadas que eles vão cavando, caracolando pelas picadas, estrondeando, escondidos debaixo da terra, dentro das trincheiras, né? Como numa choupana, para tudo destruir, Alemanha, França e continentes, tudo que respira, destruir, mais raivosos que os cães, adorando essa raiva, o que os cães não fazem. De novo a comparação dos homens com os cães, né? Mais raivosos que os cães, adorando essa raiva, o que os cães não fazem. Os cães não gostam, né? Os cães não se apaixonam pela própria raiva, pelo próprio ódio, pela própria ira, né? 100, 1000 vezes mais raivosos que 1000 cães e tão mais depravados. Éramos maravilhosos. E isso aqui é um desses grandes momentos de cinismo do narrador. Realmente, admito, eu havia me metido numa cruzada apocalíptica. E por que se metido? Porque se vocês pegarem lá na Páscoa o romance todo, vocês vão ver que ele se alista sem querer. Ele está com um amigo num café e passa a guerra já está acontecendo, mas ele não foi convocado. Só que passa uma parada militar e, para demonstrar um argumento para o amigo, ele sai do café e começa a marchar junto com os soldados, mas veja, sem farda, né? Porque ele não tem uma farda, ele não é um soldado. Ele começa a marchar e vai seguindo a marcha militar pelas ruas da cidade, até que esse grupo de soldados da marcha militar entram no pátio no pátio de um destacamento, de um pelotão. Os caras trancam as portas e quem acompanhou aquela procissão militar está automaticamente incorporado ao exército, e ele imediatamente é enviado para o fronte de combate da França, né? Que naquele contexto era o pior lugar para onde você podia ser mandado, mas ele
se meteu literalmente numa cruzada apocalíptica, porque ele estava, na verdade, irresponsavelmente, porque ele é um grande irresponsável, jogando com um amigo tal, e acaba se alistando sem querer, né? Somos virgens de horror como somos de volúpia, né? Ou seja, nós somos virgens do horror quando jovens, né? É isso que está sugerido aqui. Somos virgens de horror como somos da volúpia. Quer dizer, somos virgens do que há de pior no mundo, na natureza humana, assim como somos do prazer, da volúpia, né? Do desejo sexual. Como é que eu poderia desconfiar daquele horror ao sair da praça Clichy? Quem poderia prever, antes de entrar realmente na guerra, tudo que continha a escabrosa alma heróica e vagabunda dos homens? Quem poderia prever, antes de entrar realmente na guerra, tudo que continha a escabrosa alma heróica, e heróica é uma ironia, né? E vagabunda dos homens, porque se é escabrosa não pode ser heróica essa alma, ou essa alma é heróica como a de um Aquiles, como a de um Heitor, ou ela é escabrosa, né? E é claro então que a ideia do heróico aqui entra de forma rebaixada, de forma desmerecida, né? Agora eu estava envolvido nessa fuga em massa rumo ao assassinato em comum, rumo ao fogo. Isso vinha das profundezas e havia chegado. O coronel continua, notem que ele faz pausas mesmo na narrativa, né? Ele estava narrando o coronel andando ali enquanto os tiros estão voando para todos os lados. E aí ele para e faz essas longas reflexões sobre o vazio humano, a imbecilidade humana, a estupidez humana, o horror escabroso da alma vagabunda dos homens, tal, ali, implicados na guerra. E aí ele vai retomar agora, né? Feitas suas digressões, ou seja, comentado a estupidez infinita, sem qualquer sabedoria, ou seja, sem qualquer experiência real, significativa da guerra, ele volta aos acontecimentos. Vejam, pessoal, a digressão é uma estratégia narrativa, ela faz parte da estrutura interna da narrativa, né? Para que servem as digressões? Em geral, elas servem justamente para adiar, elas servem para suspender a história principal por alguns momentos, permitindo que o narrador intercale a história principal, né, certos comentários, certas avaliações, certos debates, certas discussões, ou mesmo permite que ele traga certos assuntos que não estão diretamente conectados à história principal que ele vem narrando, mas que ajudam a iluminar essa história principal. É o que o narrador, o Bardamu, está fazendo aqui nesse momento, né? Ele coloca uma longa digressão que a gente compreende no final dela, que é uma análise do caráter desses homens sob a guerra, e que a guerra só pode acontecer porque o caráter desses homens é tão degradado, é tão rebaixado, é tão vil e ordinário quanto da própria guerra, né? Foram feitos um para o outro, na verdade, né? E aí ele retoma a narrativa do coronel. O coronel continuava sem se mexer. Eu o olhava receber no talude as cartinhas do general, as quais em seguida ele rasgava miudinho, tendo-as lido sem pressa entre as balas. Em nenhuma delas havia então a ordem para parar de vez com aquela abominação? Seus superiores não lhe diziam então que houve um equívoco, erro abominável, mal entendido, que tinham se enganado, que eram manobras só de mentirinha o que quiseram fazer e não assassinatos? Mas qual? Continue, coronel, o senhor está no caminho certo. Era isso provavelmente o que lhe escrevia o general Dentreyé da divisão, o chefe de todos nós, de quem recebia um envelope a cada 5 minutos
porque um agente de ligação que o medo tornava cada vez um pouco mais verde e encagaçado. Então, assim, o coronel recebia, né, de 5 em 5 minutos as comunicações que vinham por telegrama do general para o coronel ali no campo de batalha, né, entregado por um agente de ligação que tinha que correr no meio do fogo cruzado para levar essas informações, essas mensagens de um para o outro. Pessoal, calculem o nível da estupidez, né? Como eu disse para vocês, a imbecilidade burocrática da guerra. Como que a gente cria como que a gente deriva uma experiência disso? Em pleno combate, esse sujeito se comunicando por telegrama e colocando em risco a vida desse agente de ligação que corre de um lado para o outro no meio das balas para buscar e levar telegramas e mensagens entre o coronel no campo de batalha e o general na retaguarda, muito bem protegido, sabe-se lá em que bunker, né? Protegido. Eu teria feito desse rapaz meu irmão amedrontado, mas tão pouco tínhamos tempo para fraternizar, né? Vejam, ao contrário de novo do Glauco e Diomedes, que se encontram na história comum da hospitalidade dos seus antepassados e fraternizam durante a guerra, né? Esse agente de ligação, verde de medo, cagado de medo, né? Eu, né, teria feito desse rapaz meu irmão, mas tão pouco tínhamos tempo para fraternizar. Veja por que ele teria feito. Ele não fez desse rapaz seu irmão. Portanto, nenhum erro. O que fazíamos nos baleando daquele jeito, sem sequer nos vermos, não era proibido. Era parte das coisas que a gente pode fazer sem merecer um bom esporro. Era inclusive admitido, estimulado talvez pelas pessoas de bem, como um jogo de loteria, um noivado, uma caçada a cavalo. Nada a reprovar, ou seja, se aqueles que mandam dizem que a gente pode se matar na guerra, então a gente pode se matar na guerra, contra todos os princípios, contra todas as leis, contra todas as tradições, contra toda a fraternidade, né? Se aqueles que detêm o poder nos levam até a guerra, eles nos dão a autoridade necessária para que a gente entre nesse jogo brutal e perverso e simplesmente mate, né? Nada a reprovar. Eu acabava de descobrir de chofre, de repente, né? A guerra inteira eu fora desvirginado. É preciso estar praticamente sozinho diante dela, como eu estava naquele momento, para vê-la direito. Essa peste, de frente e de perfil. Acabavam de acender a guerra entre nós e os do outro lado, e agora ela queimava. Ou seja, quando ele compreende a absoluta inutilidade do que eles estão fazendo, o absoluto vazio, a absoluta falta de comunhão entre eles, ou a absoluta desconexão com a vida humana, com os interesses humanos, com os grandes valores humanos, é que a guerra de fato começa entre eles, alemães e franceses aqui, né? Como a corrente entre os dois carvões de uma lâmpada, e não estava prestes a se extinguir esse carvão. Todos nós passaríamos por ele, o coronel e os outros, pois por mais esperto que parecesse, e sua carne daria um assado tanto quanto a minha, quando a corrente do lado de lá lhe passasse entre os ombros. Há várias maneiras de ser condenado à morte. Há o que eu não daria naquele momento para estar na prisão, ao invés de estar ali, eu, cretino. Por que na prisão? Porque momentos antes disso, ele tinha quase sido levado à corte marcial porque roubou uma lata de sardinha do depósito dos soldados e tal, e ele tinha quase sido levado à corte marcial porque foi denunciado, né? Então aqui nesse momento ele está pensando assim, bom, o que eu não daria nesse momento para estar na prisão, né? Eu, cretino.
para ter, por exemplo, quando era tão fácil, previsível, roubado alguma coisa em algum lugar quando ainda era tempo. A gente não pensa em... E veja, ele está pensando assim, do mesmo jeito que eu roubei a sardinha aqui, antes da guerra eu podia ter roubado qualquer coisa em algum lugar e ter sido preso. E eu não estaria aqui... Veja, ele acha melhor, né? Ele acha melhor estar vivo e preso, né? Livre e condenado, ou virtualmente condenado, enquanto está ali no meio dessa loucura, né? Liderado por esse coronel que age como um cão, ou seja, completamente inconsciente da própria mortalidade, né? A gente não pensa em nada. Da prisão a gente sai vivo, da guerra não. Vejam, é outra digressão dele, né? Tipo, melhor estar preso do que estar aqui, porque da prisão a gente sai vivo, da guerra não. O resto é lero-lero, que é muito engraçado, porque essas digressões dele são puro lero-lero também, né? Elas não têm uma ligação, como eu disse, direta com aquilo que ele está narrando, né? Se pelo menos eu ainda tivesse tempo, mas não tinha mais, não havia mais nada para roubar. Como seria agradável uma prisãozinha sossegada. Gente, vocês percebem a ironia disso, né? O cara está ali fantasiando em estar preso, né? Veja, a vida se degradou a tal ponto no ambiente da guerra, né? A existência dele decaiu de tal maneira que sonhar com estar preso é um consolo diante desse estado de coisas que ele experimenta na guerra, diante dessa brutalidade que ele experimenta na guerra, né? Como seria agradável uma prisãozinha sossegada, é o que pensava, por onde as balas não passassem, não passam nunca. Eu conhecia uma prontinha, ao sol, bem protegida, um sonho, a de Saint-Germain, mais exatamente, tão perto da floresta, eu a conhecia bem, volta e meia passava por lá antigamente. Como mudamos? Na época eu era uma criança, ela me metia medo à prisão. É que eu ainda não conhecia os homens. Nunca mais acreditarei no que dizem, no que pensam. É dos homens e só deles que se deve ter medo, sempre. Ou seja, essa é a sabedoria que ele aprende com a guerra, a temer os homens, né? Agora, pergunta, como isso é uma forma de sabedoria? Vejam, no mundo moderno até que é um gesto muito prudente temer os homens, temer as pessoas. Mas esse temor dos homens, esse temor das pessoas, é também o que nos afasta dos homens e das pessoas. É também o que rompe com a nossa capacidade de comunhão, ou seja, de uma vida comum verdadeira, reconhecida. Percebem como a gente vê na vida dos gregos e dos troianos ali na Ilíada? Está claro isso? Não há sabedoria aqui, né? O que há é angústia, desespero, revolta e medo, que funcionam como maus conselheiros. Funcionam para o Bardamu, para o Louis Ferdinand, protagonista do Viagem ao Fim da Noite, funcionam como mais um elemento a desagregá-lo dos outros homens, a apartá-lo dos seus semelhantes, né? Quanto tempo teria de durar o delírio deles para que finalmente parassem esgotados esses monstros? Quanto tempo um acesso como aquele pode durar? Meses? Anos? Quantos? Né? A gente sabe que durou anos isso, né? Talvez até a morte de todos os loucos, até o último. E já que os acontecimentos tomavam esse cariz desesperado, resolvi arriscar tudo, tentar uma última diligência, a suprema, experimentar eu sozinho parar a guerra. Olha lá, Carlos, experimentar eu sozinho parar a guerra. Pelo menos naquele canto onde eu estava. Que canto? Onde eu estava escondido, né? Resolvi eu sozinho, aqui escondido, parar a guerra. Como? Escondido, né? O coronel estava zanzando ali bem pertinho. Eu ia falar com ele,
nunca tinha feito isso. Era o momento de ousar. Nessas alturas dos acontecimentos, não havia quase mais nada a perder. O que é que você quer? Ele me perguntaria. Imaginava eu, obviamente, muito surpreso com minha audaciosa intromissão. Então eu lhe explicaria as coisas tal como as concebia. Veja, a ideia dele qual é? Explicar para o coronel isso tudo que ele acabou de explicar para a gente sobre a alma humana, a bestialidade da guerra, a imbecilidade dessas ações, a estupidez dos assassinatos e das mortes sem razão, né? Claro que vai tocar o coração do coronel, esse coronel que anda de um lado para o outro no meio das balas, né? Insciente da própria finitude, digamos assim, né? Veríamos o que ele pensava. O importante na vida é se explicar. A dois conseguimos melhor do que sozinhos. Gente, isso é muito engraçado, porque é claro que não, né? Eu ia tomar essa providência decisiva quando, no mesmo momento, chegou até nós a passo ligeiro, estafado, desengonçado, um cavaleiro a pé, como então se dizia, com o capacete de cabeça para baixo na mão, tal como Belisário, e ainda por cima, tremendo e todo salpicado de lama, com o rosto mais esverdeado do que o outro agente de ligação. Gaguejava e era como se sentisse uma dificuldade incrível, esse cavaleiro, para sair de um túmulo e que estivesse muito enjoado. Então esse fantasma também não gostava das balas? Será que as previa, feito eu? O que é? Atalhou o coronel, brutal e incomodado, lançando sobre aquela assombração, e a ideia da assombração aqui é ótima, né? Porque é como se ele já tivesse morto, esse agente de ligação, né? Enfrentando o fogo dos inimigos, né? O fogo dos franceses para buscar e levar, esse é outro agente de informação, né? Mas enfrentando o fogo dos alemães para entregar a mensagem aí para o coronel, né? Atalhou o coronel, brutal e incomodado, lançando sobre aquela assombração uma espécie de olhar de aço. E essa ideia veja, no Ernest Junger, as tempestades de aço, aqui no Céline, o olhar de aço, né? As comparações e as metáforas com o aço na guerra remetem, pessoal, ao fato de que a Primeira Guerra Mundial já é, de certa maneira, o resultado da primeira grande era industrial, né? Ou seja, é a guerra feita de automóveis, obuses, lançadores de explosivos, metralhadoras, motocicletas, ou seja, é uma guerra feita pelo apogeu, pelo clímax da sociedade industrial capitalista, né? E, consequentemente, pessoal, é o resultado dos interesses dessa sociedade. Não se esqueçam, né, que eu estava vendo uma informação esses dias que hoje há no mundo 68 guerras ativas, no mundo todo, né? E dessas, só 2 não é lucrativa. São só autossuficientes, ou seja, elas vivem como um negócio próprio. Todas as outras são lucrativas, porque há por trás de toda a guerra uma enorme indústria que a alimenta, né? A indústria bélica, a responsável por uma das maiores fatias dos produtos internos brutos dos grandes países desenvolvidos e altamente industrializados, né? Vejam, os Estados Unidos, a economia norte-americana depende do investimento quase que numa escala trilionária na indústria militar, né? Do mesmo modo que boa parte dos grandes desenvolvimentos tecnológicos norte-americanos são resultado do investimento direto das Forças Armadas em pesquisas tecnológicas, né? A internet, por exemplo, é basicamente uma criação das Forças Armadas, do interesse militar de criar uma comunicação em rede
que pudesse se dar de forma fechada e eficiente entre aqueles que faziam parte da intranet, dessa rede, né? Ver assim esse ignóbil cavaleiro em trajes tão pouco regulamentares e se borrando todo de pavor, isso o irritava muito, o nosso coronel. Ele não gostava nada do medo, era evidente. Além do que, e sobretudo, aquele capacete na mão feito um chapéu coco completava a péssima impressão causada em nosso regimento de ataque, um regimento que ia se lançar na guerra. Ele parecia que a estava cumprimentando, aquele cavaleiro a pé, a guerra, ao chegar. Diante desse olhar de opróbrio, o mensageiro hesitante se pôs de novo em posição de sentido, os dedinhos na costura das calças, como deve ser em tais ocasiões. Ele bamboleava, sim, tenso, em cima do talude, a transpiração lhe escorrendo pela jugular, e seus maxilares tremiam tão violentamente que ele dava gritinhos abortados, qual um cãozinho que sonha. Notem que ele a comparação com os cães é recorrente, né, na narrativa do Cellini. Inclusive há uma razão para isso, né? Esse narrador cínico se identifica com a figura dos cães, inclusive porque, do ponto de vista filosófico, existe uma tradição toda da filosofia clássica grega, que é a filosofia cínica, de filósofos como Diógenes Laércio, né? O primeiro filósofo a propor uma filosofia rasteira, uma filosofia que, ao invés de se dedicar às grandes questões da alma e do ser, se dedicasse a pensar o homem no contexto da sua vida imediata, concreta, real, né? E por que essa filosofia se chama cínica? Porque em grego, né, cínico vem de câninos, né? Então, pensar cinicamente era pensar como os cães, de baixo, né? Oi? A história que contam é que ele vivia num barril igual Chaves, né? O Diógenes Laércio vivia num barril igual o Chaves, sabe o Chaves do 8 do seriado, né? Não sei nem se passa ainda. Essa é a lenda em torno dele, né? Dizem que quando Alexandre chega, eu me esqueci onde era o lugar onde Diógenes vivia, mas quando Alexandre o Grande chega lá com seus exércitos, né, a primeira coisa que ele pede é para conhecer o Diógenes, né, e levam ele até o barril lá onde ele ficava, e o Alexandre se posta diante do barril para falar com ele, né, e diz para ele que ele podia pedir o que ele quisesse, né, que ele teria o seu pedido concedido, e ele diz para o Alexandre que então eu gostaria que você saísse da frente do sol, né? Porque ele estava fazendo sombra nele ali sentado, né? Tem um livro do século I depois de Cristo, do Luciano de Samosata, que se chama O Diálogo dos Mortos. Esse livro inaugurou um tipo de literatura satírica que até hoje, graças ao Bakhtin, o crítico literário russo, é conhecida como sátira menipeia, porque o personagem principal do Diálogo dos Mortos é um Menipo, que teria sido discípulo do Diógenes, né? E o Diógenes, lá no submundo, manda um recado por Perséfones, para o Menipo. Ele fala assim: olha, diga para o Menipo que se ele estiver entediado lá em cima, para ele vir para cá, que aqui ele vai ter boas razões para se divertir e tal. A Perséfone dá o recado para ele, e o que ele faz? Mete para o submundo sem morrer mesmo. Ele desce para o Hades, e aí, veja, um caminho sem volta, você entra e não sai mais, né? Mas ele não está nem aí, porque ele estava entediado mesmo. Então, quando ele chega lá, a primeira coisa que ele pede, o primeiro que ele encontra é Hermes, o deus mensageiro, e ele pede, e aí ele vai transformando essas figuras meio que em empregados dele, e vai pedindo, solicitando coisas para eles. E a primeira coisa que ele pede para o Hermes é que ele quer conhecer Helena. Aí o Hermes pergunta, é escrito na forma de diálogos, por isso que se chama Diálogo dos Mortos. Aí o Hermes pergunta, de Troia? Ele fala assim, é. E ele pede para o Menipo acompanhá-lo, e eles vão até um lugar lá em que há um monte de
várias ossadas humanas. E o Hermes aponta um crânio entre essas ossadas, e o Menipo olha para ele e fala assim, vou citar literalmente, para vocês verem o grau de surpresa do Menipo: a Helena é esse crânio aí? E o Hermes diz assim, sim. Ele fala assim, mas foi por isso que se equiparam mais de 1000 navios vindos de todas as regiões conhecidas da Hélade, né? Pessoal, isso é no século I depois de Cristo, isso já é de uma ironia profunda contra o apogeu da cultura grega, que estava lá no século IV, 3, 2 a.C., né? Então, assim, menos de 200 anos depois da Era de Ouro da filosofia, da literatura e da cultura grega, a gente já tem um escritor como Luciano de Samosata satirizando todos os valores nos quais estavam, e todas as ideias e toda a cultura no qual estava baseada a tradição grega clássica, né? O Diálogo dos Mortos é muito interessante. Não se esqueçam que o Menipo fala, a Helena, esse crânio aí, foi por isso que se equiparam mais de 1000 navios vindos de todas as regiões da Hélade, porque se vocês pegarem lá no final do canto 2 da Ilíada, o que a gente tem lá é o episódio que ficou conhecido como a catalogação das naus, o catálogo dos navios. O narrador homérico vai dizer quantos navios e quem são os líderes desses navios, de cada um desses navios que vieram tanto em auxílio grego quanto em auxílio troiano. Então ele vai fazer, digamos assim, o recenseamento no final do canto 2 da guerra, para dizer quem são essas pessoas que estão aí presentes, né? Então não se esqueçam que o Bardamu, narrador do Viagem ao Fim da Noite, ele incorpora muito dessa figura satírica, né? Ele incorpora muito da sátira menipeia, dessa figura do Menipo, sabem? Esse sujeito cuja narrativa é iconoclasta. Vocês sabem o que é isso, né? Esse tipo de narrador cuja narrativa é iconoclasta, ou seja, serve para destruir os ídolos, né? O que são os ídolos? Os ídolos são aquelas certezas estabelecidas, aqueles valores estabelecidos, aquela ordem estabelecida, né? Também, tudo, né? Tudo que representar, digamos assim, um certo discurso de autoridade, né? Porque é isso que os ídolos fazem. Eles concentram em si, né, uma ideia de autoridade, né? Sim, tem a ver com isso, porque na verdade tem a ver com essa coisa, né, essa disputa que se trava, né, entre católicos e protestantes pela manutenção e pela destruição dos ídolos, né? Diante desse olhar de opróbrio, o mensageiro hesitante se pôs de novo em posição de sentido, né? Um cãozinho que sonha. Não dava para perceber se queria falar conosco ou se chorava. Nossos alemães, vejam que os alemães que estão atirando neles já virou nossos alemães, porque afinal de contas, se eles estão atirando na gente, já são íntimos nossos, né? Isso aqui é muito engraçado, porque ele é muito louco, né? Nossos alemães acocorados lá no final da estrada acabavam de justamente mudar de instrumento. Era com metralhadora que agora prosseguiam suas cretinices. Elas estouravam como grandes caixas de fósforo, e à nossa volta vinham voar enxames de balas raivosas, certeiras como marimbondos. Ainda assim, o homem conseguiu desembuchar alguma coisa de articulado. O segundo sargento Barrusse acaba de ser morto, coronel, disse de um só fôlego. E daí? Ele morreu indo buscar o furgão de pão na entrada da Zetrape, coronel. E daí?
um obus o estraçalhou. E daí, Deus do céu? É isso, coronel? Só isso? É só isso, coronel. E o pão? Perguntou o coronel. No céu tem pão. No céu tem pão e morreu, né? Vejam o nível de imbecilidade e estupidez da coisa, né? Foi o final do diálogo. Olha lá, vejam. Foi o final do diálogo. E o pão? Perguntou o coronel. Foi o final do diálogo, porque me lembro que ele só teve tempo de dizer e o pão e pronto. Depois, nada a não ser fogo e barulho juntos. Então, lembram do Tempestades de Aço, do Junger? Em que a guerra é basicamente o som, os estrondos, os barulhos, ou seja, tudo que colabora, que contribui para a absoluta incompreensão na qual esses homens estão mergulhados, né? Mais um desses barulhos como jamais pensaríamos que existisse. Notem, lá no Tempestades de Aço, o narrador também está surpreso com os estrondos, porque ele nunca tinha ouvido aquele tipo de barulho também. E que nos atacou de tal forma, bem direto nos olhos, nos ouvidos, no nariz, na boca, imediatamente, esse barulho, que pensei que era o fim, que eu mesmo tinha virado fogo e barulho. E depois, não, o fogo foi embora. O barulho ficou muito tempo na minha cabeça, e depois nos braços e nas pernas que tremiam, como se alguém os sacudisse por trás. Pareciam me abandonar, e depois finalmente ficaram comigo, meus membros. Na fumaça que pinicou os olhos ainda durante um tempão, o cheiro forte da pólvora e do enxofre ficava como que para matar os percevejos e as pulgas da terra inteira. Logo depois, pensei no segundo sargento Barruce, que acabava de explodir. Veja, o segundo sargento que acabou de explodir ao mesmo tempo que eles acabaram de passar por uma explosão, e ele vai pensar em quem? No segundo sargento Barruce, que acabou de explodir. Por que ele vai pensar nele? Era uma boa notícia. Antes disso foi o que imaginei na mesma hora. Assim, é um canalha de menos no regimento. É isso que ele pensou sobre o Barruce, que acabou de explodir, ele que nesse momento quase tinha sido explodido, né? É um canalha de menos no regimento. Por que que ele comemora a morte do Barruce? Ele quis que eu fosse julgado pelo conselho por causa de uma lata de conserva. Cada um com a sua guerra, pensei com meus botões. Veja, o cara comemora porque o cara queria que ele fosse julgado porque roubou a lata de conserva, e ele pensa, bom, ele morreu, foi explodido, né? Cada um com a sua guerra. Tipo, vocês compreendem o quanto isso é cínico, né? Pensar que ele, há momentos atrás ele queria estar preso e agora ele fica... Sim, mas é contraditório mesmo, né? Porque, como eu disse, não há, num sentido benjaminiano, não há aprendizado aqui, né? Então, por que é contraditório? Porque num momento ele execra a guerra pelo que ela tem de potencialmente estúpido, imbecil, vazio, vulgar, né? E no outro momento ele a exalta porque também é uma forma de livrá-lo dos seus inimigos, né? Quanto a isso, é preciso reconhecer, de vez em quando, ela parecia servir para alguma coisa, a guerra. Ah lá. Eu bem que ainda conhecia mais 3 ou 4 no regimento, uns pulhas desgraçados, a quem eu ajudaria de bom grado a encontrar um obus igual ao Barruce. Quanto ao coronel, eu não lhe queria mal, no entanto, ele também tinha morrido. Percebem, pessoal? Não é surpreendente que o coronel, com aquele nível de bravura assombrosa, com aquela alma heróica e assombrosa que ele descreve no começo dessa passagem, não é surpreendente que o coronel tenha acabado morto aí, né? Andando, desafiando a própria morte, como ele diz, como um cachorro, né? Enquanto os alemães disparam com os seus rifles, depois com a metralhadora e depois com os obuses, os explosivos, né? Lembrando, pessoal, que o romance do Céline, né?
O Viagem ao Fim da Noite, é de 1932. O que é mais digno de registro, né, no caso do Cellini, e que é também, de certa maneira, para a gente encerrar essa aula, uma lástima, é o fato de que o Cellini é um renovador do romance francês. Ao mesmo tempo, basicamente, quase que ao mesmo tempo em que o Proust estava dando a forma definitiva ao romance modernista francês nas primeiras décadas do século XX, publicando Em Busca do Tempo Perdido, né? Aquele conjunto de 7 romances que formam um único grande romance, que é um enorme painel da alta sociedade francesa, burguesa, parisiense, das primeiras décadas do século XX, e que é um painel de uma certa decadência também espiritual dessa mesma burguesia. O Cellini está na contramão do Proust, renovando profundamente a linguagem do romance, como vocês podem ver, incorporando o que até nesse momento era considerado de muito mau gosto pela literatura francesa, que são as expressões de baixo calão, os palavrões, as comparações sexuais explícitas, tal qual o narrador do Viagem ao Fim da Noite faz. Ao mesmo tempo que vocês viram, ele narra o romance nesse ritmo da fala cotidiana, né? Então, vocês viram que a narrativa está cheia de expressões, digamos assim, ordinárias, comuns, né, da linguagem cotidiana, que ele também incorpora a narrativa. Então, assim, o Cellini foi um importante renovador do romance francês. Digamos que ele, junto com o Proust, ele abriu a linguagem do romance francês para um outro tipo de expressão linguística, tá? Mas o que é lastimável no caso do Cellini? Alguns anos, 10 anos depois, né, por volta de mais ou menos 1940, 41, o Cellini está na França, né, escrevendo opúsculos, sabe, pequenos livretos, que na verdade são panfletos antissemitas, defendendo os ideais nazistas, tal. Um dos panfletos mais conhecidos dele se chama justamente Bagatelas para um Massacre, onde ele sugere como os alemães podem matar judeus, diferentes formas de exterminar judeus, tal, né? Ele se torna um simpatizante da causa nazista e, consequentemente, da própria invasão nazista à França, né? O que acontece? Vejam, pessoal, vocês compreendem que existe um abismo, né? Existe um abismo enorme entre a genialidade e o talento e a razoabilidade e o bom senso. Grandes artistas, em geral, são muito talentosos, eles são marcados pela dimensão do gênio, mas politicamente são imbecis, né? Não é incomum que um grande escritor, um grande cineasta, um grande pintor, um grande músico seja também, ao nível das escolhas políticas e pessoais, um grande e completo idiota, né? É o caso do Cellini, na adesão dele aos princípios nazistas e tal. Agora, os romances dele são incontornáveis, revolucionaram a forma do romance e o modelo da narrativa moderna, incorporando, como eu disse, essa narrativa extremamente pessoal, usando linguisticamente dessa língua do dia a dia, da língua das ruas, dos guetos, dos pequenos grupos marginalizados, tal. Isso aparece ao longo de todo o Viagem ao Fim da Noite. Ao mesmo tempo, pessoal, que é muito curioso, o Viagem ao Fim da Noite junto com Tempestades de Aço, do Ernest Junger, junto com Nada de Novo no Fronte, do Éric Maria Remarque, junto com o Javier Cercas, o escritor espanhol que vocês têm aí, um fragmento do romance dele, A Velocidade da Luz, né, que trata da Guerra do Vietnã. O Viagem ao Fim da Noite é considerado um desses grandes romances antibelicistas do século XX, né? Vejam,
O mesmo sujeito que escreveu um dos primeiros grandes romances a dissecar a estupidez doentia da guerra, a inclinação perversa da alma humana à violência e ao assassinato, né? Esse cara vai defender o extermínio de judeus 10 anos depois. Fazer o que, né? A literatura em geral é perfeita, os homens não, né? Certo, pessoal? Então, com isso eu considero encerrada a questão toda da experiência no mundo moderno, e a partir de agora a gente vai ver como a narrativa moderna, em diferentes momentos, com diferentes autores, vai lidar com o problema da experiência do homem no mundo, e principalmente com o sentimento de inconformismo e vazio que cercam a vida humana no mundo moderno capitalista, industrial, burguês e impessoal, tá? Lembrando que amanhã é a avaliação, né? Se vocês quiserem, eu disse aqui na aula passada que se quiserem, se for para ler alguma coisa, que leiam a introdução do Peter Jones à Ilíada e a apresentação do Richard Martin à Odisseia. Se for para fazer qualquer questão sobre os textos de referência, será sobre esses dois textos. Assim vocês não têm. Veja, a pasta de agosto lá deve ter uns 15 textos diferentes. Assim vocês não têm de ler todos, levando em consideração que o Poe e o Machado não caem, mas o assunto da experiência do homem no mundo moderno pode aparecer, porque foi o assunto dos últimos conjuntos de 3 aulas que nós tivemos aqui, tá? Bem como esses exemplos que vocês têm aí. Consequentemente, quem não pegou a cópia, faça uma cópia para poder estudar, né? A prova tem 10 questões, uma parte são questões abertas, outras são questões objetivas, mas eu não sei quantas de cada, pela razão de que eu ainda não preparei a prova. Vou fazer isso agora à tarde. Eu ia fazer isso hoje de manhã, mas digamos que eu acordei um pouco mal, né? Porque veja, pessoal, depois dos 40 anos, a ressaca é uma doença. É como se você tivesse adoecido, é como se você precisasse ser internado, entendeu? Né? Então, vou preparar a prova agora à tarde, tá? Como eu disse, não há nada vai aparecer na prova que vocês não conheçam ou não tenham visto. Revisem lá aqueles conceitos gregos todos, sabe? Cleos, arete, metes, né? A ira, a fama, a honra, tal. Revisem esses conceitos todos, o oikômenos, né? O oikos, o mundo familiar, doméstico. Revisem tudo isso, né? E da Ilíada, os 492 versos do canto 1, o episódio do Glauco e Diomedes, e que vai estar na prova com certeza, o diálogo entre Heitor e Andrômaca. Vocês têm tudo lá nos textos que estão na pasta, certo? Então, até lembrando que a prova é individual e sem consulta, pessoal. Então, a gente se vê aqui amanhã. Espero que vocês estejam preparados para a prova. Lembrando que não tem nada de irrealizável, não, né? Só é uma prova de 10 questões, mas ela é perfeitamente fazível. Nem sei se existe essa palavra nas 2 horas de aula. Tá? Lembrando de novo uma coisa importante, em que eu não encaro a avaliação como um instrumento punitivo. Eu não tenho razão nenhuma para puni-los, nem se vocês tivessem me dado uma razão, o que não for o caso, né? Do mesmo modo que eu não uso avaliações nem trabalhos como uma forma de punir. Se eu fizesse isso, não tinha colocado trabalhos lá para somar ponto na média final, caso alguém fique sem média final. Né? Ou seja, então pensem na preparação para a avaliação e na própria avaliação muito mais como uma forma de verificar o que nós
o que nós pensamos e discutimos até agora, do que necessariamente como uma forma de controlar o que vocês estão aprendendo ou não, né? E como eu disse, em hipótese nenhuma puni-los. Nunca fiz isso, né? Não é do meu feitio e não é inteligente. E não é inteligente, julgo eu, que professores façam isso, né? Usem do instrumento de autoridade como a avaliação, né, para punir ou contemplar, premiar os alunos, né? Isso vai na contramão do que deve ser um espírito democrático que está nos fundamentos da educação. E como eu disse, no caso de vocês, tenho menos razões ainda para fazer uma avaliação que os puna, considerando o nível de participação que vocês apresentam em todas as aulas, né? E o fato de que até aqui vocês ajudaram a tornar o curso mais interessante, uma das razões pelas quais o curso está atrasado, né? Porque uma parte das aulas está sempre ligada, está sempre a tentativa de responder as coisas que vocês mesmos, as questões que vocês mesmos colocam, certo? Então, muito obrigado pela presença de todos, até amanhã, tenham um bom resto de terça-feira, um bom descanso, né? Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe, tá?